Oi, gente. O Sérgio Moro, o marreco de Maringá, tentou defender o passapano para golpista, porque eu me recuso a usar a palavra que começa com A e termina com anistia, porque ela não cabe no caso. E a gente vai assistir isso e tecer alguns comentários, porque ele foi esculachado, né? E mereceu mais uma vez, sempre merece. Vamos ver e comentar. O vídeo original é da Mídia Ninja, mas a gente vai comentar aqui. Duramente confrontado pelo vice-líder do governo na Câmara, o deputado federal Rubens Pereira Júnior, sobre a tentativa de golpe de Estado em um debate ao vivo na Globo News. Enquanto debatiam sobre crime organizado e audiências de custódia, Moro entregou suas inclinações golpistas ao defender a liberdade para todos os presos do 8 de janeiro. O crime de abolição de Estado democrático e tentativa de golpe é um só. Então tem que unificar as penas. Do outro lado, já tem até na legislação, participação de menor importância, redução de 1/3 da pena. Por que para esses manifestantes não foi reduzida a pena e aplicada esse dispositivo que já é vigente? De todo modo, o que eu defendo é que todo mundo que está preso pelo 8 de janeiro deveria estar em casa hoje. São pessoas simples, são pessoas humildes, que foram apenadas desproporcionalmente à gravidade das suas condutas. Em relação ao pessoal da cúpula... Não é grave não invadir prédio público, tentar dar golpe de Estado, né, Moro? Passa pano pra golpista, hein? Mas enfim, vamos seguir. Existem aí questionamentos, vários, que foram muito bem resumidos e sintetizados pelo ministro Fux, quando do seu voto vencido naquele julgamento. Moro, não fique citando o Fux, não, porque o Fux, ele já foi humilhado por duas referências que ele citou. Duas referências, viu? E eu tenho um vídeo sobre isso. O Fux citou duas figuras e um disse que seria um absurdo o passapano para golpista e o outro disse que a condenação do Bolsonaro foi um grande feito do Brasil, que mostra a solidez das nossas instituições. As referências do Fux, sabe? Então o voto do Fux é um vexame, mas você que quer tomar mais vexame, vamos lá. Pensar em tratar temas que são reais para o país, né, os problemas da nossa economia, os problemas da nossa diplomacia, o enfrentamento do crime organizado, e vamos virar essa página do 8 de janeiro, que essa história já rendeu demais. Rubens enquadrou o ministro com uma resposta dura, afirmando que o alívio da pena seria um sinal verde para novas tentativas golpistas. Eu acho, não tenho certeza, mas talvez o senador Sérgio Moro até fosse ministro da Justiça quando a lei foi sancionada, porque quem sancionou ela foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, pegando uma média do mundo para crimes de golpe de Estado, em média a pena máxima é de 20 anos, e não de 12 ou 8, como é o caso do Brasil. E uma coisa é certa, aliviar no 8 de janeiro é um convite, é um sinal verde para novas tentativas de golpe no nosso país. Então, a gente tem que combater com seriedade, com gravidade, para que atos como esse, invasão à sede dos 3 poderes, tentativa, plano para matar o presidente da República, o vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não é manifestação política, isso não é excesso. Isso, de fato, é uma tentativa de golpe de Estado, tem que ser combatido com severidade. Antes, Moro escorregou ao falar sobre direitos humanos. O senador repetiu a falsa retórica de que, para o governo, toda a solução paira na abertura de celas. Veja, ninguém é contra os direitos humanos. O que a gente não pode fazer é ter exageros. Então, a gente já teve casos do Brasil de pessoas que cometeram assassinatos. Vou lembrar um caso que ficou notório, aquele do assassinato da atriz da Globo, né, a Daniela Pérez, que foi assassinada pelo Guilherme de Pádua. Ele ficou 7 anos na prisão por um assassinato. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Tudo bem, a legislação foi modificada com mais rigor, mas é isso que a gente precisa mudar, porque existem os direitos humanos também das vítimas. Mas aqui, até retomando a questão anterior, a gente tem um exemplo. O problema do governo Lula e do governo do PT é que no DNA dele eles têm uma visão de que nós temos que abrir as celas das prisões. Eles são contra aumentar o rigor da legislação penal. Eu sei que tem exceções, né, evidentemente, mas veja, a própria questão do projeto antimáfia. Há quanto tempo nós estamos ouvindo falar sobre isso, mas nada foi encaminhado ainda ao governo federal. Moro, você acabou de defender que os golpistas estivessem em casa e o PT é que quer abrir a cela? Você só faltou procurar a chave, entendeu? Você está procurando a chave da cela dos golpistas e tentando dizer... O Trump perdoou todos os golpistas lá dos Estados Unidos. O Trump que vocês entram no modo adoração dos Estados Unidos. Não dá. Desculpe, ao Congresso. Por quê? Porque existem divergências dentro do governo que paralisam essa ação. Tem gente boa, sim, dentro do Ministério da Justiça. Destaco aqui, por exemplo, o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, que vem do Ministério Público de São Paulo, que tem uma visão mais dura em relação a isso, mas ele não consegue fazer o encaminhamento. Por quê? Porque o projeto tem resistência dentro do próprio governo. Por isso que o que nos causa surpresa é essa paralisia. Veja que somente esse ano foi encaminhada a PEC da segurança e ainda com medidas muitas vezes inócuas. A própria questão da integração dos sistemas é verdadeiro, nós temos que integrar esses sistemas, mas você não precisa de mudança constitucional para fazer isso, basta você mudar na legislação,
e o SUSP já permite isso, mas você promover as ações necessárias. Para justificar seu ponto, Moro usou os Estados Unidos como exemplo. O que funcionou muito bem nos Estados Unidos foi a criação do que eles chamam de Fusion Center. São centros integrados, nos quais eles colocam representantes de várias agências de aplicação da lei, por exemplo, a FBI, a DEA, as polícias estaduais, todas juntos, para aprender a cooperar e compartilhar. Falta no Brasil uma cultura nesse sentido. Na época do governo Temer, começaram a ser criados alguns centros de comando e controle integrados. Nós continuamos durante a minha gestão lá no Ministério da Justiça, depois houve uma certa interrupção. Então, mais do que mudanças normativas, o que a gente precisa é colocar a mão na massa, fazer de fato isso, porque as polícias trabalhando junto, claro que com protocolos para compartilhar inteligência, porque não pode ser algo também feito sem maior cuidado. Mas isso daí funciona. O que a gente vê hoje são as polícias. Ninguém quer compartilhar inteligência porque ninguém confia em ninguém. Você tem que criar uma cultura da confiança com protocolos de cuidado. Mas eu não vejo isso acontecendo através do atual governo federal. A ótica do atual governo federal é que o criminoso é uma vítima da sociedade, né? E aqui, respeitando, eu sei que a posição do deputado é diferente, mas o que predomina dentro da visão do governo é essa. O criminoso é uma vítima da sociedade e a solução para o problema criminal é abrir as portas da cadeia. Tanto assim que quando o Congresso endureceu, como foi o fim das saídas temporárias para os presos dos feriados, fim das famosas saidinhas, e também maior rigor na progressão de regime, que estava também naquela lei aprovada, veio lá o Lula e vetou. E nós tivemos que derrubar o veto no Congresso, porque o DNA do governo é esse que eu mencionei. Rubens desmontou o argumento do senador falando que a situação não passa de populismo penal. Na verdade, parte da direita é adepta do populismo penal. Acha que apenas aumentar as penas vai resolver os problemas da segurança. Eu estou na CCJ da Câmara. O que eu vejo lá é basicamente projeto para aumentar a pena. E isso, por si só, não resolve o problema da segurança. E olha a ironia do destino. A principal bandeira hoje da direita é a anistia. Ou, quem sabe, uma redução de pena. Se tu pegares os crimes de golpe de Estado, no Brasil vai de 4 a 12 anos, está abaixo ainda do que a média nacional. Estados Unidos, França, são 20 anos, Espanha 25, da média internacional. Em alguns lugares, como Inglaterra, é prisão perpétua. E na Tailândia, a pena de morte para o crime de golpe de Estado. Então, eu não sou adepto desse populismo penal de achar que, por si, apenas aumento de pena resolve todos os problemas e, pelo contrário, segurança é um trabalho árduo e duro. E um dos problemas que nós temos é a descontinuidade das políticas de segurança. E a PEC resolve esse problema. Quando tu coloca o SUSP, que foi feito lá no governo Temer, que eu era oposição ao Temer, mas tenho que reconhecer, o ministro era o ex-deputado Raul Jugman, fez um grande trabalho integrando o sistema de segurança pública. Quando você tira isso de uma lei e coloca na Constituição, é para justamente garantir o porvir, para dizer que, independente de quem serão os próximos governos, segurança pública deve ser encarado como um sistema único e deve ser dada a devida prioridade. Quando você coloca também a segurança na Constituição, você também permite que ela seja mais debatida ainda no Supremo Tribunal Federal, em nível de controle de constitucionalidade. Então, os ganhos não são apenas de dizer, não precisa porque já está na lei. Está na Constituição, traz muitas outras garantias. Quando tu colocas o fundo, tanto de segurança pública quanto o fundo de administração penitenciária na Constituição, eu tenho a certeza que, independente de quem for o governo amanhã, está garantido, está preservado. Para esse ano, a previsão já é de 2 bilhões, mais do que qualquer momento na história que nós temos. Menos do que ainda vai ser. Óbvio, mas constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública é um passo numa perenidade das políticas de segurança e é isso que nós precisamos. Vejam que aqui temos uma pessoa do campo progressista falando de segurança pública. Isso é muito importante. O campo progressista não pode abrir mão desse debate nesse ano e no ano que vem. É um debate importante para ser tratado e mostrar que a posição da direita é uma posição moralista. É populismo penal, como bem disse o deputado do PT. Mas enfim, vamos seguir. O senador tentou então um malabarismo com dados distorcidos sobre a criminalidade, relacionando o governo à recente crise do metanol nas bebidas. A realidade é que a gente vê uma escalada do crime organizado no país, que é um problema sério, ameaça não só a segurança das pessoas, mas igualmente em certo nível, se nós não tomarmos cuidados, esses cartéis, essas organizações podem até ameaçar o regime democrático, e o Estado tem que se organizar. E envolve também a cooperação entre as diversas unidades da federação. Eu lembro que quando fui ministro da Justiça, nós tomamos uma série de providências para fazer isso. Um deles foi a operação na qual nós transferimos as 25 maiores lideranças do PCC de presídios do Estado de São Paulo para presídios federais de segurança máxima. Aquela foi uma medida importante de isolamento daquelas lideranças. Inclusive, nós mudamos o regime de visitação no dia que eles pisaram ali, além de promover uma série de medidas. Por exemplo, criamos centros integrados, seguindo já uma política que vinha do governo Temer. Um em especial criamos lá em Foz do Iguaçu, que era o CIOF, Centro Integrado de Operações de Fronteiras. Fizemos operações como a operação ali, o Vigia, nas fronteiras para essa integração. Hoje a gente vê muitas autoridades batendo cabeça,
na minha opinião, falta uma postura mais propositiva da parte do atual governo federal. Engraçado que foi o atual governo que, dando autonomia para a Polícia Federal, descobriu o escândalo do INSS que o governo que você fez parte ignorou. Engraçado que foi o atual governo que fez uma das maiores operações que descobriu a conexão entre o PCC e a Faria Lima. Interessante isso, né? E muito interessante, mas enfim. Na verdade, o atual governo federal, eu estou lá na Comissão de Segurança, a gente vê que não se localizou muito bem ainda no tema da segurança pública. Veja que só esse ano que acabou encaminhando um projeto mais relevante, que é a PEC da segurança, para o Congresso, passou 2 anos praticamente sem iniciativas legislativas nessa área. Então nós temos que tentar recuperar esse tempo perdido. Não conheço os detalhes dessa investigação, então não dá para dizer exatamente o que está acontecendo ali. Nenhuma hipótese pode ser descartada. Não é muito modus operandi do crime organizado, né? Adulterar produtos alimentícios como bebida que pode inclusive vitimar o consumidor, mas é um crime muito grave. Quem quer que tenha praticado esse crime tem que ser punido com absoluto rigor. Rubens escancarou dados que enterraram a falácia defendida por Moro. Primeiro, a gente tem que reconhecer que de fato é um assunto que está na ordem do dia e é muito grave. 50% da população elenca a segurança como índice prioritário. Se a gente for olhar do PIB, Júlia, as empresas gastam mais ou menos 1,7% do PIB para se proteger ou com perda de produtividade. Então, não há nada mais importante do que isso. Só que quem responde por isso são os resultados do governo. E aí, com resultados, são números. E nisso a gente não pode debater muito. Por exemplo, o número de mortes violentas vem caindo. A gente está num pico histórico, numa redução histórica, e isso é algo extremamente positivo. Número de operações da Polícia Federal, número de apreensão, por exemplo, de dinheiro ou de droga, vem subindo essas apreensões. E isso é extremamente positivo. Na investigação, no direito financeiro, investigação de organizações criminosas, é muito importante essa lógica do siga o dinheiro. E isso vem acontecendo onde as apreensões são históricas. Muita coisa foi feita no passado, muita coisa está sendo feita e muito ainda há por fazer. A única coisa que a gente não precisa nesse momento é de disputa político-partidária. Disputa eleitoral a gente deixa para o ano que vem e esse é o momento, como o senador falou, de termos integração. No Congresso Nacional hoje tramita a ação mais importante, a ação legislativa mais importante dos últimos anos sobre segurança, que é justamente a PEC da segurança. Iniciativa do presidente Lula, que colocou a bola no campo e agora a bola está com o Congresso Nacional. Excelente fala. E desmontou o discurso do Moro de que o governo Lula estaria fracassando na questão da segurança. E o Moro minimiza a PEC da segurança pública porque ele quer usar isso para sua trajetória política. Mas a PEC é importante. E discutir essa questão fugindo do moralismo e mostrando o moralismo de direita como uma grande fraude é central para a esquerda não abrir mão dessa questão ao dialogar com a população brasileira, porque é uma questão que mobiliza o povo. Tá demorando, né? Na verdade, ela foi aprovada a admissibilidade na CCJ, mesmo tendo um relator que não é da base do governo, um relator independente. O parecer dele, ao meu ver, foi tão bom que eu poderia tê-lo feito. Repito, mesmo sendo do União Brasil, um partido independente, o deputado Mendonça Filho, partido senador independente. E detalhe, quem dá a palavra final na PEC é o Congresso Nacional. O presidente da República deflagrou o processo. Mas em PEC não tem nem sanção, nem veto. A tramitação é exclusiva pelo Congresso Nacional. Então, a resposta final será do Congresso, onde vai fazer esse debate de forma democrática. Na Câmara, a gente está na fase das emendas. Várias emendas sendo apresentadas, várias categorias se mobilizando para aperfeiçoar o texto. E o desafio é justamente esse, aproveitar essa oportunidade, pegar uma PEC e transformar em algo extremamente positivo para a sociedade brasileira. Pois é, gente. Pois é. A esquerda precisa disputar o espaço e a discussão da segurança pública. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br ou faz um dos nossos cursos. Estamos com inscrições abertas para o curso Como Fazer Mestrado ou Doutorado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Assista também. Tchau, tchau.